Olá pessoal, estamos aqui começando mais um Cuscuz com Debate. Esperando aí o companheiro Marcos Bosqueiro entrar para a gente fazer o convite. Já entrou aqui o Marcos. Vamos fazer o convite. Vamos lá, estou aguardando só o Marcos entrar para a gente poder. Ele já entrou, já enviei o convite, estou aguardando aí aparecer. E Boa. Marcos, tudo Boa bem, noite. companheiro? Tudo bem? Se vocês estão. Deixa eu tirar isso aqui que eu acho que eu vou conseguir lhe ouvir. Tá me ouvindo bem? Agora sim, você me escuta? Perfeito, tô tranquilo. Olha, bacana. Então, Marcos, seja bem-vindo aí mais um debate, né? Vamos fazer uma discussão hoje aqui em torno do coronavírus. E pelo que eu lhe conheço da militância, de uma forma e para uma ótica aí bem diferente do que a gente tem visto acontecer. Mas antes da gente começar, Marcos, é bacana o pessoal que está aí no nosso ao vivo conhecer um pouco você mesmo. Quem é Marcos? Trabalha com o quê? Qual é o espaço de atuação dele no dia a dia? Antes da gente entrar diretamente nesse assunto, se apresenta aí para a turma. Tá, valeu, obrigado. Primeiramente, eu gostaria de aproveitar e agradecer a possibilidade, Tarso, da gente estar debatendo um tema tão importante nessa conjuntura e tudo que vem acontecendo, não só no mundo, no Brasil e principalmente aqui na nossa Paraíba também e na cidade de João Pessoa, né? Então, como tu já disse, eu sou Marcos Bosquieiro, eu sou médico de família e comunidade, trabalho como preceptor da Residência Médica de Saúde da Família aqui na cidade de João Pessoa. Eu sou formado em Cuba, estudei lá por 7 anos, revalidei na Federal do Rio Grande do Norte e ingressei primeiramente no Mais Médico aqui na cidade de João Pessoa e posteriormente eu entrei na residência da UFPB, na Residência de Medicina de Família e Comunidade. E esse ano, no início do ano, eu finalizei o meu curso e agora eu dei entrada nessa nova etapa, que é na questão da supervisão, não, da preceptoria da residência médica. Então, junto à Secretaria Municipal de Saúde da cidade de João Pessoa, a gente está fazendo a preceptoria aqui. Eu estou com outras 3 residentes também, que são as residentes que eu preceptório, em 3 unidades diferentes. Atualmente eu estou trabalhando no Altiplano, na Torre 2, ali no Lactário, e também no bairro do São José. Então eu estou por esses 3 lugares agora, e junto a isso agora veio a questão do coronavírus, que a gente está trabalhando e vendo da melhor forma, como a gente pode, como residência médica, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso também, como residência médica, como que a gente está ajudando e como que a gente está tentando modificar um pouquinho esse panorama aqui na cidade de João Pessoa. Ah, bacana, Marco. Então, você tendo esse histórico aí pelo Mais Médicos, você tem essa virada aí, né? Que foi tão complicado em um período, e agora a gente vê aí o chamado dos médicos cubanos para o Brasil de volta. A gente vê na Itália os médicos sem querer atender, outros países sem querer ir para a Itália, e os médicos cubanos chegando na Itália e sendo aplaudidos, né? Vimos aí navios para cá na Europa, as pessoas no mar, sem poder ter acesso aos países. Aconteceu em Cuba e Cuba acolheu esses estrangeiros. Então, vamos começar por aí, um pouco de como você está vendo essa virada e do que representa esse papel de Cuba na saúde pública. Tá, então vamos lá. Para a gente entender um pouquinho a questão da saúde, do que Cuba representa para a saúde no mundo, né? Para a gente fazer um panorama bem rápido. A questão, desde quando, com o início da Revolução, que Fidel começou a pensar na maior estratégia possível para se manter médicos na ilha, porque muitos saíram depois da Revolução. E aí ele começou uma formação de médicos. E a formação em Cuba, uma coisa importante da gente se destacar, é uma formação diferenciada da maioria dos países. Cuba tem um tipo de formação para o país inteiro. É o Ministério da Saúde que define como vai ser essa formação. E tudo é feito de uma forma horizontal. Não tem uma escola coloca uma coisa, outra escola faz outra, eu tenho minha grade, mas tem aquela grade que a gente tem que ter 80%. Um exemplo. Não, Cuba é uma grade só. E o principal lema, o que Cuba traz de importante, é o internacionalismo e a humanidade.
Nesses dois requisitos, principalmente, que Cuba começou a formar muitos médicos estrangeiros para depois devolver esses médicos ao mundo, que foi principalmente ali depois da passagem do furacão George Mitch, no final da década de 90, quando assolou, acabou com as ilhas caribenhas. Depois dessa passagem desse furacão, Fidel pensou em algo que ele poderia fazer para o mundo. E ele poderia ajudar com a medicina. E aí ele começou a importar médicos e importar estudantes e exportar médicos, no caso, né? Depois de formação, o nosso objetivo era voltar para o nosso país e desenvolver o nosso trabalho na saúde pública, de cada qual. Mas é importante a gente frisar que isso não era uma obrigação. Quem quisesse ficar na saúde pública, quem quiser fica, quem não quiser não fica. Não era determinante ir para Cuba e depois trabalhar no sistema público, porque tem país que nem sistema público tem, né? Infelizmente. Inclusive, Cuba recebe em torno de 20 a 30 estudantes americanos que vão se graduar em Cuba também, e depois eles voltam e podem trabalhar normal nos Estados Unidos. Então, nesse momento, né, do que está acontecendo e do que aconteceu, a importância do Mais Médico aqui no país, a importância dos cubanos ajudando a gente, infelizmente, depois desse governo que entrou agora, né, a gente sabe o que aconteceu, e com isso, muitos cubanos deixaram de estar aqui, de poder estar ajudando. Diferente que a gente vê a Itália chamando os médicos cubanos hoje, e eu não sei se tu pôde ver, Tarso, a forma como eles foram recebidos no aeroporto. Sinceramente, me arrepia quando eu vejo aquilo, porque me emociona muito, porque eu sei o valor que essas pessoas têm na questão de onde precisa o trabalho, eu vou. A gente está aqui, Cuba, ela tá com 35 casos confirmados de corona, mas eles estão estabilizados. Eu não sei se tu pôde ver também a questão de que um navio que estava fazendo uma viagem com só ingleses, ele estava com coronavírus dentro do navio. E ele queria aportar em alguns portos, ninguém queria esse navio. Qual foi o país que falou, vem aqui que a gente vai trabalhar junto e a gente vai exercer a dignidade da saúde pública com vocês? Cuba, novamente, abriu os portos e aí o navio atracou e eles puderam ter o mínimo de... Não é nem de atendimento, é o mínimo de orientação e o que tem que ser feito. Lógico, se precisou de atendimento, atendimento teve. Mas a principal coisa foi a orientação e o que ia se fazer. Outra coisa importante, que a gente vê muito diferente, infelizmente, do que a gente está vendo no nosso país, Cuba não tem fronteira, por ser uma ilha. Porém, o aeroporto, quando tu chega, no momento agora de crise, qualquer pessoa que chegar de um país endêmico, no caso que está acontecendo agora do coronavírus, essas pessoas, elas vão ter, no mínimo, um rastreamento, o que a gente está chamando de quarentena aqui, eles começam lá no aeroporto. E essa questão de vigilância sanitária impede que o país tenha uma infestação de algum tipo de vírus, de uma endemia. Por quê? Porque desde o início, quando chegou gente nova que vai poder contaminar o resto da população, Cuba já segura isso no aeroporto. Aí é a questão da vigilância sanitária. Só que a gente tem a nossa vigilância sanitária aqui. A questão é que a gente demorou e está demorando demais para colocar isso e para efetivar. Um exemplo, os aeroportos, quem chega de lugares que estão endêmicos, Estados Unidos e Europa, apesar que a Europa fechou tudo, não poderia simplesmente entrar no nosso país. Essas pessoas precisavam passar por uma quarentena, a gente precisava saber quem são, para onde vão, um telefone de contato, porque qualquer coisa que acontecesse, a gente já sabe enquadrar, essa pessoa está vivendo em tal lugar agora, ela está ali destinada naquele lugar, e a gente precisa ir atrás, porque a gente precisa saber. É uma questão de saúde pública. Então, nessa questão, Cuba traz, e Cuba nos ensina diariamente sobre isso, a importância de um sistema público fortalecido, a importância de a gente fazer saúde com qualidade, apesar de não termos os recursos necessários, principalmente em Cuba, e aí é outra história que a gente pode marcar e conversar aqui, para falar um pouquinho o que é o embargo econômico dos Estados Unidos com Cuba, mas a gente pode ter uma outra vertente, um outro olhar do que Cuba, uma ilha com 12 milhões de habitantes,
o que ela é capaz de fazer com a questão de humanismo, com a questão de internacionalismo, na ajuda a quem quer que seja. Tanto que, hoje, além de mandar os medicamentos da produção do interferon, alfa 2B, que Cuba produziu, que China usou, deu resultado, mas não é o medicamento do tratamento do coronavírus, mas é um antiviral, ajudou muito. Porém, a Itália também pediu, e a Itália pediu um suporte médico. Porque a questão da contaminação dos profissionais médicos também, muitos profissionais não estão querendo mais atender, com medo de estarem ou serem contaminados. Mas entrando, primeiro assim, tem muita gente nos acompanhando aqui, interagindo, né, na nossa entrevista aqui, no nosso bate-papo. A Mauricélia, o Celso, o Renale, Zoraida, elogiando a iniciativa. Tem até algumas perguntas que eu vou deixar aqui um pouco para depois. Mas você trata dessa questão dos aeroportos, né, da acolhida, dessa relação internacional, e a gente viu agora, recentemente, alguns estados determinando, né, que se fechem espaços de grande aglomeração, como o shopping center, a própria Igreja Católica transmitindo os cultos online, evitando os templos lotados. E, recentemente, se não me engano, ontem, um decreto do presidente da República desfazendo tudo isso, né? Inclusive abrindo entradas e aeroportos sem ter esse aporte da vigilância sanitária que você dizia para a gente antes. Então, onde está essa diferença? Como, de fato, Espanha, que a população está abraçando, ainda não em sua totalidade, mas muito bem, sobre o eu fico em casa, e nessa relação entre o que fez o governo do estado aqui, por exemplo, determinando o fechamento de shopping center, e a atenção dos aeroportos, e essa postura do governo federal. Em que isso se diferencia do que você vinha exemplificando agora em outros países? Tá, é bom a gente deixar bem claro que parece que o que é feito por uma pessoa aqui no país que não condiz com o meu alinhamento político, eu vou lá e desfaço para dizer que eu não estou favorável a tu. Então, essa questão que a gente está enfrentando, principalmente com o governo federal, e agora eu vou ser mais explícito, porque apesar dos pesares, Tarso, eu acho que a gente tem que deixar claro que o Ministério da Saúde está tentando fazer alguma coisa, diferente do presidente. O presidente ele não está ajudando em nada essa pandemia que a gente está. Muito pelo contrário, ele está prejudicando. Ele está, além de prejudicar a questão da ordem pública, ele está prevaricando com a saúde pública. E isso é muito grave, porque quando o presidente vem e fala, isso é apenas uma gripezinha, isso aí, muita gente, infelizmente, vai achar que se trata disso. Só que a gente está vendo a questão da epidemia que se tornou no país e da pandemia mundial. Não é apenas uma gripezinha. É uma gripe, é fato, é uma gripe, porém, é uma gripe nova. A gente não tinha conhecimento do coronavírus como gripe. Já teve outros casos de coronavírus, mas da forma como a gente está vendo hoje, é totalmente inédito. A gente não faz quanto tempo que a gente não passa por uma pandemia que assola e traz medo. Com a ajuda das mídias sociais, da internet, ajudou a difundir muita informação e desinformação também, né? Infelizmente, tem muita fake news que a gente tem que tomar cuidado. Mas a questão de que foi feito por alguns estados, que eu achei uma forma bem viável, porque é o seguinte, a gente vai entrar na questão do isolamento. O que é o isolamento? Como o vírus, ele ele infesta muito rápido, ele tem uma alta infestação e uma baixa letalidade. Porém, essa alta infestação dele faz com que ele se multiplique, passe de pessoa para pessoa muito rápido. Quando a gente diminui o trânsito entre um estado e outro, entre um porto e outro, entre aeroportos, a gente ajuda que esse vírus pare de circular nacionalmente falando, e a gente vai segurando ele nos principais focos e vamos nos deter em cima dele para ver o que a gente pode fazer. Quando o presidente vem e diz, não, está tudo aberto, não precisa fechar portos, aeroportos, nem estradas, o que acontece? Ele libera esse trânsito, e a gente perde a noção de quem está entrando, da onde vem vindo, e a questão da infecção, se a pessoa está infestada ou se ela não está infestada. Porque, ó, veja bem, se eu tive contato com alguém
eu posso desenvolver a gripe em até 14 dias. A nossa quarentena se está dando em 14 dias, que a gente chama. Quarentena, 14 dias. Por quê? Nesse tempo eu vou saber se a pessoa está infectada com gripe ou não. E pode ser a gripe comum, que a gente tem cotidianamente, rotineiramente, ou não, ou pode ser o coronavírus. Mas como a gente sabe, primeiro a gente tem que deixar a pessoa isolada com sintomas gripais. E a outra coisa, buscar epidemiologia. Por isso que é tão importante os controles de portos, aeroportos e rodovias, porque é por aí que a gente vai conseguir segurar. Quando Cuba passou por uma epidemia de dengue e outra de cólera, que foi a maior que teve, e eu estava lá como estudante, foram fechados todos os aeroportos. Fechado no sentido de, entra gente, mas a partir do que você vai entrar no país, você vai ter que responder um questionário. E você vai ficar, como eu disse anteriormente, você vai ficar em vigilância. A gente vai ficar te seguindo para saber como que está a sua saúde. A mesma coisa deveria ser feita aqui. Eu estou vindo de uma área endêmica, eu estou vindo dos Estados Unidos, um exemplo, eu estou vindo da Europa. Ó, é o seguinte, tu tem que ficar em quarentena, 14 dias tu tem que ficar afastado, para que a gente possa ver se isso vai progredir ou não. Porque, infelizmente, a outra questão é que muita gente vai passar o vírus, só que ele não vai saber que está com o vírus e vai passar por ele. Só que muitas pessoas serão infectadas e dessas, infelizmente, algumas acarretarão até na fase final da vida, que no caso terminaria com a questão da resolução da morte, né? Infelizmente. Mas isso é esperado. Se nós tivermos um controle maior de portos, aeroportos e rodovia, a gente já consegue segurar essa andança do vírus de um lugar para o outro. E mais ainda, se a gente consegue esse isolamento, que depois a gente vai conversar um pouquinho o lado bom do isolamento e o lado ruim do isolamento, porque ele tem um lado que as pessoas não estão vendo, né? Quando a gente tira as crianças da escola, a gente sabe que tem gente que vai lá para fazer a merenda, e a gente sabe que essa é uma realidade. A gente está garantindo essa merenda para essas crianças? Eu soube que alguns estados, alguns municípios estavam, mas é uma coisa que a gente tem que conversar para deixar e ver se de fato isso está sendo feito. Porém... Antes da gente ir diretamente para essa questão do isolamento também, deixa eu até falar mais perto aqui do microfone, que foi um pedido da Mauri e da Zoraida. Ainda, você já respondeu a Mauricélia sobre essa questão da gripe, né? A história da gripezinha e se deve ser tratado como não gravidade por conta disso, foi bem claro na resposta. Mas ela pergunta também, ela traz que teve uma infecção pulmonar, que ainda sente dores e tem medo de ir para o hospital por medo de pegar, de repente, o coronavírus. Então, como está sendo esse atendimento nos hospitais para outros tipos de doenças ou infecções diante dessa questão do coronavírus, né? Os leitos, onde é o ponto de referência, as pessoas devem ter medo de ir para o hospital para tratar outra questão. Como devemos ter esse olhar? Tá. Para isso, eu vou trazer agora a minha experiência, o que a residência de medicina de família e comunidade está fazendo. E eu quero deixar claro aqui já uma coisa bem sucinta e direta, viu, Tárcio? Porque eu queria parabenizar, deixar claro, duas pessoas, em nome até da secretaria como um todo, porque eles estão ajudando nisso, mas eu queria trazer duas pessoas que estão nesse fronte pela residência da Medicina de Família e Comunidade, que são dois professores. Um é o professor Felipe Proenço, que nos colocou em contato para que esse vídeo tivesse acontecendo, e o outro é o professor Alexandre. O professor Felipe Proença é gente fina. E o outro é tão gente fina quanto, que é o professor Alexandre Melo, o alemão. São duas figuras excepcionais e que estão nesse fronte conosco em momentos diferentes, em lugares diferentes, mas ajudando a residência a estar totalmente imersa nessa questão do combate ao coronavírus. Então, eu queria deixar essas duas referências de professores que eu tenho e que está nos organizando para isso. E vamos lá, pessoal. Eu quero deixar uma coisa bem clara, e assim, ó, quem não entender, pergunta depois, sem problema, eu volto a responder. E se tiver dúvida, a gente volta a falar de novo. Eu estou participando das chamadas telefônicas, que a gente está fazendo plantões 24 horas, no 3218-9214.
3218-9214. É um plantão que a Secretaria Municipal de Saúde abriu 24 horas. Esse plantão é excepcionalmente só com médico de família e comunidade. Só nós estamos ali. E o pessoal está ligando manhã, tarde, noite e madrugada. Infelizmente, são poucos telefones, além da gente ter aberto mais linhas, mas é muita gente. Então, eu quero aproveitar esse momento, Tarso, eu agradeço novamente a oportunidade, e eu quero deixar algumas dicas e algumas coisas importantes. Se vocês têm dúvida de alguma coisa, de algum sintoma, de alguma coisa que está acontecendo, ligue primeiro para se informar. Não vamos a emergências e urgências, UPAs e hospitais sem a devida necessidade. Porque quando a gente chega lá, a gente pode se contaminar. Eu não tinha o coronavírus. Repete o número aí para quem entrou agora. 3218 9214. 3218 9214. E aí o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu tô com uma gripe, o que eu tenho que fazer agora? Se isolar. Mas é coronavírus? Não sei. Mas e agora, como eu vou saber? Da onde tu veio? Tu saiu do país? Tu veio da Europa? Tu teve contato com alguém que está com o coronavírus? Tu teve contato com alguém que é suspeita de estar com o coronavírus? Ah, não sei. E o que a gente pode fazer então? A gente pode pegar e investigar. Mas primeiro, o mais importante é a gente ficar isolado. É a gente não sair de casa. Por isso que o telefone é tão importante. E por que ela é tão importante? Porque com ele a gente vai poder fazer uma consulta rápida via o telefone e eu não vou precisar estar numa urgência. Mas quando eu tenho que procurar uma urgência, quando eu tiver falta de ar, que ela está muito gradativa, ela veio piorando essa falta de ar. Quando o meu coração fica muito acelerado, o coração está batendo muito rápido, aí eu vou ter que buscar algo também em relação a isso. E eu estou com sensação de desmaio, eu acho que eu vou desmaiar. Que a gente fala de pressão baixa ou sensação de desmaio. Nem todo mundo consegue saber se a pressão está alta ou está baixa. Mas aí o que acontece? Nesses casos, eu vou ter que procurar urgência. Porém, se eu não estou com esse caso, eu vou procurar a unidade de saúde, porque eu estou com uma gripe. E lá vai ser dada toda a assistência, atestado, tudo para que você fique em casa. Se tiver alguma pessoa de risco, quais são as pessoas de risco hoje? Aquelas pessoas que têm comorbidade. O que é comorbidade? Comorbidade é quando eu tenho alguma doença, como hipertensão, pressão alta, diabetes, a pessoa tem asma, que é um problema, efizema pulmonar, que já é outro problema também. Então, assim, câncer, a pessoa tem HIV, outro grupo, grávida, recém-nascido, idoso, são pessoas que têm a imunidade mais diminuída. E essas pessoas precisam de um olhar mais especial da nossa parte. Por isso que nós estamos 24 horas numa linha telefônica para atender todos os chamados e nos casos graves a gente faz o encaminhamento. Isso aí, Tarso, eu estou falando desse programa que a gente está fazendo telefônico, que ele foi pensado justamente por Felipe Proenço e pelo professor alemão. E a gente tem uma estatística de uma semana que de 100% das chamadas que a gente atendeu, e assim, ó, por turno varia de 120 a 130 chamadas por turno. De 100% das chamadas que nós atendemos, 82 eram uma gripe leve, que a gente pôde diagnosticar. Apenas 7% a gente encaminhou ou a gente pediu para o SAMU ir lá buscar na casa. O que isso tem? Isso tem um impacto enorme de pessoas não estarem sobrecarregando as urgências e emergências da nossa cidade. E com isso a gente não expõe... Deixa eu dar 2 casos concretos que chegou para a gente aqui, tá? Diga. A Joana, ela diz, estou em casa com febre e dor no corpo, mas com medo de ir ao hospital, né? Com febre e dores no corpo. E a outra é a Beth. Beth Aculforada, ela faz
algumas pessoas diagnosticadas apresentaram sintomas leves de gripe comum. Só souberam depois de teste positivo em hospital público. Pergunto porque estou com dores de cabeça há mais de 3 dias, né? Então é alguém que está com dor de cabeça há mais de 3 dias e outra com febre e dores no corpo, com medo de ir ao hospital, assim como a Mauri antes, que disse que estava com dores também, mas com medo de ir ao hospital. Tá. Então, nesses casos, o que a gente tem que ver? A primeira coisa, quais são os 3 primeiros sintomas do coronavírus? Mas é muito parecido com outras gripes também. Então, a gente tem que focar mais nos sintomas de alerta, nos sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta? Falta de ar que vai piorando, palpitação, coração que fica acelerado e sensação de desmaio ou pressão baixa. Porém, para essas companheiras que trazem essas questões para nós agora, é importante dizer o seguinte: febre, tosse, dor de cabeça, é tudo que a gente vê numa gripe. E a gente não tem como diferenciar muito se é ou se não é. Se é caso suspeito, e agora tem a questão também da transmissão comunitária, e depois a gente vai falar um pouquinho dela, e um pouquinho de por que João Pessoa, porque a Paraíba só tem um caso até agora, e a gente vai falar disso bem rapidamente também, entender isso. O que acontece? Se a pessoa é um caso suspeito, ela teve contato com um estrangeiro que teve o coronavírus, ou teve contato com alguma pessoa que está muito suspeitosa do coronavírus, essa pessoa tem que fazer o teste. Eu não tive contato com ninguém, não sei com que eu tive contato, não sei se a pessoa que eu estava conversando tinha. Ótimo. Então, se você não sabe, não tem essa referência direta, a primeira coisa que a gente vai fazer é isolar. E vai tratar a gripe como a gripe deve ser tratada. Repouso, hidratação e uma comida adequada. A comida adequada é o que a gente tem para comer em casa. Agora, eu não vou fazer uma comida carregada, eu vou optar por uma comida mais leve, mas é importante que a gente coma, porque se eu não comer, eu posso ficar mais fraco. E aí eu acho que essa fraqueza é da gripe, é do corona. Mas não, a gente tem que, a primeira coisa, manter uma boa hidratação, manter uma alimentação e repouso, junto com o isolamento. Ah, mas tem mais gente em casa. Ótimo, então fique dentro de casa. Mas eu preciso sair, porque a comida está acabando, a gente precisa ir no supermercado. Máscara. Aí é porque a gente vai falar quem deve usar máscara e quem não deve usar máscara também, porque a gente está vendo uma coisa muito louca aí, de um monte de gente saindo de máscara e nem sabe por que está com máscara no rosto. Né? E a gente teve outra coisa que é indignante. O maior representante da nossa política no Brasil, o presidente, o que ele fez com a máscara é o que ninguém deve fazer. Se você está com sintomas gripais, se você tem alguns sintomas, a única coisa, a última coisa que você deve fazer é pôr a mão na máscara. Porque a sua mão pode estar contaminada, e aí tu vai contaminar a máscara também. Uma vez que colocou a máscara, permaneça com ela, não mexa. Mas lembrando que essas máscaras cirúrgicas, ela tem uma durabilidade, a gente prefere, é o ideal, trocar essa máscara a cada 3 horas. Tem a N95, que é uma máscara muito melhor do que isso, e ela tem uma durabilidade muito maior, mas a gente não tem acesso. Infelizmente, a gente não estava preparado para isso e teve essa questão que todo mundo correu nas farmácias, todo mundo correu em algumas lojas que vendem produtos de saúde em geral, né? A gente vê lá pelo centro da cidade várias lojas e nenhuma tem mais máscara. Nenhuma tem mais álcool em gel, que a gente vai falar também do álcool em gel aqui. A importância dele e o cuidado que a gente deve ter com isso também. Então, é importante, se alguém está com sintomas gripais, febre, dor de cabeça, tosse, mas está com isso e vem se mantendo, não está piorando, fique em casa. Liga no 3218-9214. Lá um médico ou uma médica vai te atender e vai abrir um formulário. E vai poder te ajudar nesse momento. A outra questão é, quando eu devo usar máscara? Quando eu estou com sintomas gripais, quando eu estou com tosse e vou sair,
ou quando eu preciso estar com alguém que é imunodeprimido, como eu falei, aquelas pessoas de risco, e eu preciso entrar em contato com essa pessoa, e essa pessoa está gripada. Aí eu devo usar máscara para me proteger. Eu tenho que me proteger porque, como eu disse, tem pessoas que estarão com o vírus, não sabem que estarão com ele, passarão sem saber que estavam, mas infectarão outras pessoas. Então é importante, se você vai num lugar que tem gente que está com tosse, que está gripada, é importante usar máscara. Se você está com tosse e vai sair de casa, é importante usar máscara. E o mais importante que a gente está falando agora é, eu sei que é ruim, o brasileiro é muito de pegar, o brasileiro é muito de abraçar, de beijar, mas o importante agora... Mas o importante agora é a gente tomar uma certa precaução. E a gente não está muito junto. E aí entra a questão das aglomerações. Por que é importante a gente evitar aglomerações? E aí entra a questão da vacina, que vai começar amanhã aqui na cidade de João Pessoa, e já tem todos os lugares que serão dadas as vacinas, começarão nas escolas, e eu vou falar um pouquinho depois também sobre ela, assim que a gente tiver a oportunidade, e a importância da gente ir de uma forma racional, de a gente pensar para não fazer aglomerações nesses lugares. Eu não sei se eu respondi a resposta das duas companheiras, porém eu estou à disposição para tentar voltar e falar de novo. Respondeu sim, se não elas reforçam para a gente aqui, mas a linha que você foi, pelo menos aqui na primeira vista, atende o que a gente leu aqui na pergunta. Mas vamos ver aqui também o Celso. O Celso está fazendo uma outra pergunta aqui ainda sobre a questão do isolamento, que Zoraida completa e você já disse que ia tratar sobre isso, acho que a gente pode já ir entrando uma coisa na outra aí. O Celso, ele pergunta, nesse período de 14 dias, é incerto os sintomas de vírus? Os sintomas os sintomas só poderão se manifestar no 14º dia? E Zoraida acrescenta, e a questão do emocional, né? De quem está isolado, de quem não está em contato com as pessoas, de quem está preocupado com um familiar, um amigo que está distante. Então, como é esse manifestar dos sintomas nesses 14 dias, né? Se ele só vai se manifestar até o 14º, e essa questão emocional. Tá, peraí, um segundo, deixa eu só pegar meu carregador, um segundo. Renata, pega o carregador para mim. Tá lá no quarto. A questão do coronavírus, indo além das questões de prevenção. Vai lá. Tá. Sobre a questão dos sintomas. Os sintomas só aparecerão no 14º dia? Não. Os sintomas podem aparecer logo no início, na primeira semana, nos 7 primeiros dias, como pode aparecer depois do 7º dia também. E o sintoma vai ser sintoma de gripe. Agora, o que a gente tem que estar muito bem explicadinho aqui, e se não tiver, vocês voltem que eu volto a falar de novo. O sintoma de gripe é parecido para todas as gripes, é tudo muito parecido. Porém, se além do sintoma de gripe começar uma falta de ar, que ela é crescente, ela está piorando cada vez mais, além disso começa palpitação e pressão baixa, eu acho que eu vou desmaiar. Aí a gente tem que buscar o 3218, 9214, porque lá a gente pode orientar e, se precisar, a gente já consegue acionar o SAMU direto para ir buscar essa pessoa. Porém, Tarso, eu queria deixar uma coisa importante, que uma companheira perguntou sobre o emocional. O que acontece? O nosso emocional, ele diz muito sobre a gente. Nesse momento, dessa pandemia, eu tenho atendido as pessoas, eu vou colocar um caso aqui, rapidamente, para a gente entender o que é a questão do emocional. Uma mãe ligando no telefone para falar sobre o filho que é motorista de Uber. E as corridas estão diminuindo. E o filho tem que pagar o carro que é alugado. E ela não sabe o que vai acontecer, como o filho vai conseguir pagar o carro. E ele pode estar infectado porque ele está tossindo. E será que ele está com o coronavírus? Eu já estou ficando apavorada, eu também estou tendo falta de ar. Ela está com falta de ar por causa da gripe? Pode até ser.
Mas sabe o que que ela tem? Uma ansiedade enorme de saber o que vai acontecer com o filho. E nessa ansiedade, por causa dessa ansiedade, muita gente está nos buscando, ligando, porque está com o coração disparado. Fala, eu estou com o coração que não para. Meu coração está me dando falta de ar. Sem um sintoma gripal. Isso é o que a gente chama de síndrome de ansiedade. A pessoa está muito ansiosa. Por quê? Porque ela está com medo. E eu entendo ela ter medo. Só que a gente não pode criar pânico. A gente tem que ter um discernimento nesse momento, ao máximo de tranquilidade. Eu sei que é complicado, mas a gente tem que tentar ao máximo a tranquilidade para que a gente possa ter uma clareza do que a gente vai fazer. Porque senão, daqui a pouco eu começo a ter todos os sintomas da gripe sem ter nada da gripe. Mas é muito mais uma questão ansiogênica, é uma questão do medo do que possa vir, e aí isso aí confunde muito. Então, por isso que é importante as pessoas ligarem antes de ir, porque a gente conversa, a gente explica, e se precisar, ligue de novo. É o que a gente sempre deixa bem claro e bem aberto para essas pessoas. Marcos, isso aqui, ó. Muita gente não gosta de beber água, né? Qual é a recomendação com relação à hidratação nesse período que a gente vive de tanto calor? Vou dar um gole na minha. Bem, a primeira coisa é porque a hidratação é fundamental. Nesse momento, a gente tem que ser, além do calor que faz em João Pessoa, eu acho, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu estou com um pouco suado, mas além do calor que faz na cidade de João Pessoa, normal, a questão da gripe, a gente perde líquido sem perceber. E perde líquido com o quê? Ah, teve uma febre, a febre abaixou, deu aquele suador, a pessoa suou, molhou, empapou o lençol. O que que acontece? Isso está perdendo líquido. E a gente tem que ficar repondo o líquido o tempo inteiro. É importante a hidratação, seja ela com água, água de coco, suco da fruta sem açúcar. Por que sem açúcar? Para a gente sentir o gosto, de fato, da fruta e evitar o açúcar que tão mal nos faz diariamente. Muito mais mal do que bem. Então, eu sempre recomendo para os pacientes água, água de coco e suco da fruta. E sobre a água, eu só queria deixar um adendo rápido hoje, Tarso. Hoje é o Dia Mundial da Água. Um bem tão precioso que nós temos e que, infelizmente, está cada dia mais privatizado. Ah, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que, infelizmente, quando a gente fala assim para algumas pessoas, lave as mãos. Mas e se eu não tenho água na minha casa? Como que eu vou lavar minhas mãos? Então, esse bem precioso que nós temos, que a natureza que nos dá, é bom deixar bem claro, ele está cada dia mais privatizado, cada dia mais monopolizado. Porém, eu não poderia deixar de destacar hoje, no Dia Internacional da Água, a importância desse líquido para esse momento. Não só para hoje, mas é importante a gente se hidratar o tempo inteiro. E se hidratar, se tiver com gripe, mais ainda. Mais importante é, porque nesse momento, quanto mais hidratado você está, melhora para o seu organismo. Marcos, você que está aí na saúde pública, e a população de rua, como tá sendo acolhida nesse momento de coronavírus? A gente recebeu aqui, circulando no WhatsApp, um telefone de contato para a gente ver se alguém na rua. Mas também a gente sabe que não é só receber a pessoa e dar um banho, né? Como acolher, de fato, dar o tratamento devido, não só de saúde, mas dos direitos dessas pessoas. Tem algum diferencial hoje que você conheça nesse momento emergencial? Então, nesse momento, inclusive, eu acho que tem que, porque esse telefone que foi passado, eu acho que era do Ruart, se eu não estou muito equivocado, que depois foi desmentido, falaram que eles não passaram o telefone para ninguém. Então, isso aí eu até confirmei, e num grupo disseram que, de fato, eles não tinham, a pessoa, se eu não estou enganado, Fátima, disse que não tinha passado o telefone para ninguém. Porém, não deixa de ser menos importante, Tarso, a gente trazer essa questão,
Porque os moradores de rua são pessoas vulneráveis. São vulneráveis pelo lugar onde elas estão e são vulneráveis pela saúde e pelo que elas passam diariamente. Essas pessoas, e eu vi até um videozinho rápido de uma entrevista que uma pessoa perguntava assim para o morador de rua, mas você está se protegendo contra o coronavírus? Ele falou assim, mas o que é isso? Não estou sabendo. Eles, infelizmente, e para a sorte nossa aqui em João Pessoa, infelizmente por viverem na rua e pela sorte nossa em João Pessoa, nós temos aqui o consultório na rua. E o consultório na rua está fazendo essa aproximação com várias pessoas e informando várias pessoas sobre a questão do coronavírus. Só que nós precisamos dar o mínimo de suporte para o pessoal do consultório na rua para que possa tratar alguém. Porque se a gente não der... Muita gente entrou em contato hoje com um companheiro nosso, que é advogado popular, militante das causas sociais, o Alexandre, questionando exatamente a falta de EPI. Né? Como está isso na saúde pública, e não só no RUARTS, mas em outros espaços? Você falou da máscara, né? A máscara e outras estruturas. Isso vem sendo garantido, porque muita gente está questionando, dizendo que não tem essa segurança para fazer os atendimentos. Então, só para finalizar a questão do consultório na rua, e aí o pessoal que está em contato com essas pessoas mais vulneráveis, e vulneráveis em todos os sentidos, é de extrema importância que eles também estejam protegidos. Porque para a gente poder ajudar alguém, a gente tem que estar bem. Eu não consigo ajudar alguém se eu não estou bem comigo mesmo, se a minha saúde não está bem. Então, nesse momento, é importante o pessoal do consultório na rua ter todo o equipamento necessário. E sobre o equipamento necessário, a gente está destinando o equipamento, principalmente óculos, touca, máscara e avental, além das luvas, para a pessoa que vai fazer o atendimento direto com sintomático respiratório. Então, a prefeitura está, nesse momento, quem vai fazer o atendimento direto, a gente está liberando algumas coisas. E essa semana, segundo informações da própria prefeitura, vão estar chegando os outros equipamentos de proteção individual que a gente necessita. Eles disseram que segunda-feira as equipes já teriam esse para ficar todo paramentado, literalmente todo encapuzado, desde a cabeça até o corpo, mãos e tudo. Porque isso é o fundamental. Nós que estamos no front, nós precisamos ter uma proteção para que a gente possa dar seguimento, para que a gente possa dar esse cuidado. Então, é importante o equipamento de proteção individual para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho e não é só nos proteger, é proteger quem a gente está atendendo, porque a gente não sabe como está aquela pessoa e aquela pessoa não sabe como nós estamos também, imunologicamente falando. Então, é importante que a gente tenha o equipamento de proteção individual. A prefeitura disse que segunda-feira, amanhã, todos os kits estarão completos nas unidades de saúde para que possam ser feitos. Máscara, gorro, óculos, luva e o capote, que é aquela roupa de manga comprida, que é de um tecido bem fininho, mas que ela serve também como uma proteção individual para cada profissional. Lembrando, usou, exceto óculos. Usou, descarta tudo. O óculos pode ser reutilizado, lavando tudo. Joel, bom saber, bom saber. Vou repassar isso para que as pessoas que vieram por perguntar, questionar, denunciar sobre a falta de equipamento saibam que esse material vai estar chegando na segunda-feira. Vamos fazer esse repasse. Exato. Will, agradecer ao Will que está ajudando a gente aqui na transmissão. Ele está repassando as informações aqui via Zap, por isso que vez por outra eu olho aqui de lado, não é abandonando você. Sem problema. Mas tem duas questões aqui que eu queria ainda que a gente tratasse, né? Uma que a Zoraida traz, que é sobre a atividade física, que ela começou a fazer em casa hoje, essa atividade física, né? A importância disso para o nosso cotidiano. E a outra sobre as grandes aglomerações que ainda existem, né? A gente, primeiro, parabenizar também os artistas, os ativistas culturais, que o pessoal da produção também, que está aí com Eu Fico em Casa, que vai acontecer durante os próximos dias, começou ontem, uma ótima iniciativa para nós que estamos do lado de cá, sem poder ir para as casas de shows. Lógico. Sem poder curtir os grandes artistas, as grandes artistas que nós temos aqui na Paraíba. E além dessa questão da atividade física que ela levanta,
perguntar sobre call center, sobre as grandes indústrias que ainda estão em movimentação. Recebi um contato ontem de uma trabalhadora de call center dizendo que ela fica a uma distância de 80 centímetros de outro atendente, que não tem álcool em gel, que o equipamento é o mesmo, que a jornada de trabalho segue a mesma, que apesar do prefeito ter cancelado os ônibus na cidade, a empresa vai contratar van e ônibus, possivelmente lotado também, para levar esses trabalhadores, né? Então, a disputa aí de classe social, ela segue, né? Esse ataque aos direitos. Como é isso em meio a esse processo de prevenção que vocês da saúde estão fazendo tão bem e as empresas continuam fazendo esse tipo de atuação, né? Qual o impacto disso neles e em nós? Tá, vamos lá. A primeira coisa, eu vou começar pela questão das aglomerações, porque é importante, né? Como já foi dito anteriormente, quanto menos aglomerações nós tivermos, menos a gente vai disseminar o vírus. Então, isso é fundamental, e eu quero parabenizar os artistas novamente, a classe cultural, além da classe científica, tão atacada por esse governo federal, diuturnamente, tão achincalhada por esse governo federal. Porém, se não fosse a ciência, tudo o que a gente está fazendo aqui hoje, dificilmente teríamos um resultado tão bom como a gente está conseguindo, apesar dos pesares. E a classe artística nos brindando com apresentações, cada um do seu lugar, cada um da sua casa. Porém, isso aí está ajudando a muita gente que está isolada em casa, que não está podendo sair. Então, a questão da aglomeração é mais isso mesmo, é a gente evitar esse contato de pessoas em pessoas e essas gotículas que quando a gente está falando, que a gente vai soltando sem perceber, que pode estar contaminado e daí contamina muita gente. Não sei como a gente poderia colocar ou sugerir para as pessoas buscarem na internet e ver a importância de não aglomerar. O Washington Post, Tarso, trouxe 2 videozinhos, um com as pessoas em isolamento, o outro com as pessoas sem isolamento. E ele mostrou com isso a contaminação. Quem puder, digita lá, Washington Post, aglomeração, vídeo. E é bem simplesinho, rápido e mostra a importância do isolamento para reduzir a transmissão do vírus. E, paralelamente a isso, muita gente... As academias fecharam, porque a academia é um foco muito grande de transmissão, porque a gente toca muito material, uma pessoa toca, a outra vai lá, toca em cima, e coça o olho, e coça o nariz, e coça a boca, e coça o ouvido, e aí com isso pode propagar mais a contaminação. Então as academias fecharam. Porém, a gente deve continuar praticando atividade física internamente. O Ministério da Saúde, ele soltou uma liminar, eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, falando da atividade física a céu aberto. No caso, eu quero fazer uma caminhada. E o Ministério da Saúde traz, nada impede de tu fazer a sua caminhada, desde que tu vá sozinho ou sozinha e não em grandes aglomerações, em lugar que tenha muita gente. Por exemplo, eu vou no Parque Paraíba, mas o Parque Paraíba está lotado. Não vá. Não é uma boa. Mas eu quero caminhar na beira-mar às 5 da manhã e não tem ninguém. Aí não tem problema, segundo o Ministério da Saúde. Então é importante, com isso, a gente evitar aglomerações mesmo nas atividades físicas. E aí, no caso, quem não quiser ou quem tiver em quarentena mesmo, porque está gripado, porque tem alguns sintomas gripais, mas não está aquela gripe que derrubou, é importante a pessoa se exercitar dentro de casa. Existem vários... vários videozinhos na internet de como fazer atividade física dentro de casa, inclusive dentro do apartamento também. E aí ajuda a gente a mover o corpo, porque a gente precisa, nesse momento, também praticar atividade física. Lógico, cada qual em função do seu organismo. Eu não vou fazer algo que eu não suporte, eu vou fazer algo que eu estou acostumado. Agora, é importantíssimo manter a atividade física, tá bom? A outra coisa, que a gente tem recebido muita chamada, sabe, Tarso? E nos angustia muito a questão do call center. Muito, muito mesmo. Porque eu vi que várias coisas foram fechadas, porém, o call center continua funcionando.
Se o call center continua funcionando e está nessa situação, o que a gente vai ter que ver é junto às autoridades, e aí a gente vai ter que ver como questão de saúde pública mesmo, o que vai ser feito com essas empresas nesse sentido. Porque se eu estou a menos de 1 metro de uma pessoa, se a pessoa está com tosse, ou está com algum sintoma respiratório, ou esteve com alguém que tem e ela está carregando o vírus, e ela fica ali falando demais, aquele vírus começa a rodar todo lugar. Ou então, os equipamentos não têm a devida higiene necessária. E quando a gente está falando em higiene, um exemplo, aquele microfone, tem um microfonezinho de call center que ele tem uma espuminha, que tem uma espuminha preta. A espuma, ela segura gotículas. E ela tá ali para não dar eco. Só que ela segura gotículas. E depois eu tiro, outra pessoa vem e põe. Essa pessoa, se eu tiver contaminado, essa pessoa certamente também será contaminada. Então essa é a primeira coisa. E a outra coisa é em relação ao call center, que é uma das empresas que seguem funcionando no país de forma geral, não só aqui em João Pessoa, eu vi que São Paulo também segue. A outra questão é em relação ao transporte. O decreto que o prefeito baixou em relação ao cancelamento do transporte público, ele diz que cada empresa deve destinar um transporte para os seus funcionários. Do mesmo jeito que a prefeitura vai ter que destinar transporte para pessoas que não têm, que utilizam o transporte público, que são a grande maioria, essas empresas também deveriam destinar um transporte, seja ele microvan, van, Uber, ou que seja. Só que daí a gente lembra de uma coisa. Se eu vou fazer um itinerário de uma van, eu vou ter no mínimo 12 pessoas dentro da van, 13 com motorista. Estou pondo uma van de menor capacidade. 13 pessoas. Se uma está contaminada dentro dessa van e a gente está indo com ar-condicionado, com tudo fechado, vai contaminar todo mundo que está dentro. Alguns vão manifestar, outros não vão manifestar, porém estarão transmitindo a doença também. Então eu acho que esse momento é de grande sensibilidade. Eu acho que a gente tem que ver com grande sensibilidade com os trabalhadores e com a população mais carente, que vai ser a mais atingida nesse momento. Eles serão os mais atingidos, porque quando a gente fala em isolamento, a gente está pensando na nossa casa, cada um no seu quarto. Diga lá. O Will está me alertando aqui que quando dá 1 hora, o próprio Instagram encerra a live, né? Então, eu queria aproveitar esse finalzinho aqui para agradecer, Marco, pela participação, pela presença aqui no Cuscuz com Debate, para dar um repasse de Aline Araújo, que disse que 50 pelo Centro Pop e 100 que são cedidas por projetos sociais que estão sendo distribuídas pelo centro, mas que são 700 moradores e moradoras de rua em João Pessoa. E antes de passar para você, o Mário ele pergunta se esse vírus é resistente ao calor. Então eu já agradeço a você pela participação, pela presença, a todos e todas que nos acompanharam aqui no Cuscuz com Debate sobre o coronavírus, e passo para você, para continuar a sua fala aí, que você vinha fazendo referência a esse transporte, a essa questão do calor, para fazer suas considerações finais. Abração, camarada. Valeu. Obrigado. É um prazer estar aqui. Eu acho que a gente pode pensar uma estratégia de semanalmente, a cada 3 dias, a gente está debatendo e trazendo atualizações sobre o coronavírus também. Eu me ponho à disposição, só temos que ver o horário, porque às vezes está muito louco. Eu estou num lugar, estou em outro, mas se a gente combinar, eu posso, e para mim é com uma enorme satisfação poder fazer isso. Sobre o calor, o que eu estava lendo sobre a questão dos infectologistas é que o vírus não resiste acima de 27 graus. Mas isso não quer dizer que a todos os lugares que estão acima vai estar imune, porque depende aonde o vírus está. Se o vírus está na rua, no chão, a 27 graus, ele vai morrer. Porém, se ele está numa roupa, não necessariamente ele está a 27 graus. Ele pode estar numa temperatura menor. E aí ele é levado para dentro de casa. Mas o vírus ele tem uma resistência entre 26 e 27 graus. Tá? Essa é a primeira coisa. A outra coisa eu soube dessa questão da alimentação, muito bem lembrado. Eu gostaria de agradecer também, porque é importante a gente não só dar banho, é importante o banho, mas é importante a gente alimentar essas pessoas também, porque elas estão vulneráveis, como eu disse, em tudo. E na questão da alimentação não seria diferente.
Eu quero só trazer outro detalhe para a gente só falar em números rapidamente. Hoje o Ministério da Saúde atualizou os dados. Nós estamos no Brasil com 1.546 casos de confirmados de coronavírus e 25 mortes. Dessas, 18 em São Paulo e 7 no Rio de Janeiro. Não, 22 em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. A maior parte está tá em São Paulo. No mundo, nós estamos com 304.318 casos confirmados de coronavírus, sendo 12.933 mortes. O país que mais sobressai de morte hoje é a Itália. É o país que mais tem morte, é o país que está mais estourando, e por isso da chegada dos médicos cubanos lá também, para tentar apaziguar um pouco essa situação que está acontecendo. E do mais, eu gostaria de ressaltar, pessoal, a importância de ligar no 3218, 9214. 3218-9214. Qualquer dúvida, liguem e tirem as suas dúvidas. Não saiam de casa para ir à urgência, UPA ou hospitais, porque esses lugares podem estar infectados e aí se tu não tem, tu pode contrair o vírus. Na Paraíba, agora, nós só temos um caso confirmado. Isso não quer dizer que a gente só tem um caso na Paraíba, é porque tem mais de 800 testes esperando receber o veredito, se tá ou não. Então a gente tem mais de 80 em espera que é mandado para o Pará. E aí a gente vai ter um número na Paraíba que ele pode subir muito de um dia para o outro. De 1 pode passar para 18, 20. Não é que foram infectados, são pessoas que estão esperando o teste para saber o resultado. Então a gente está nisso daí, as pessoas falam que a Paraíba está subnotificando. Não é que está subnotificando, é que a gente está esperando os resultados. Estão sendo testadas as pessoas, sim, principalmente aquelas pessoas que têm um fator epidemiológico mais forte do que outras. E outras já estão sendo encaminhadas para uma urgência ou para onde quer que seja, para a gente poder dar um segmento e dar a total cobertura intra e extra-hospitalar. Quem ficar em casa, nós estamos na retaguarda. Quem tiver intra-hospitalar, os médicos do hospital estão lá para fazer essa retaguarda também. Tá bom? Valeu, Marcos. Obrigado a todos e todas que acompanharam o Cuscuz com Debate aí sobre o coronavírus. E vamos seguir esse debate, seguir essa discussão. Vou salvar aqui, Marcos, essa nossa conversa e deixar ela também no Instagram, aí no ao vivo. Abração, mais uma vez. Precisando, eu estou aí, Tarso. A gente pode conversar e vamos falando, porque o que a gente precisa é informar a população. Eu estou inteiramente à disposição. Quem quiser, me adiciona lá no Instagram e pode fazer pergunta, porque a gente está aí para ajudar mesmo, e no que eu puder ajudar, eu estou inteira à disposição, tanto do Cuscuz com Debate, sua e da população de forma geral. Um grande abraço, fiquem bem e, pessoal, vamos manter o isolamento, a gente vai vencer, não tem que ter pânico, isso vai passar. E o SUS é o grande responsável no combate ao coronavírus. Viva o SUS! E o SUS, vamos defender o nosso Sistema Único de Saúde. Viva o SUS! Viva o SUS, fora coronavírus, fora Bolsonaro. Até mais. Fora Bolsonaro e fora coronavírus, é isso aí. Valeu, Tarso. Até mais.